Agora, eu já mandei um abraço para os diabéticos, né? E eu sei que hoje é um dia especial para vocês. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes. E essa data foi criada para conscientizar a população sobre a importância de prevenir e tratar o diabetes, que é uma das principais causas para as doenças cardiovasculares, como o infarto e o AVC, entre tantas outras. Para quem convive com a doença, é de extrema importância ter uma alimentação saudável, sem a ingestão de determinados alimentos e com a dose certa de açúcar. Por isso, hoje, a gente vai entender melhor quais são os alimentos benéficos e quais são os prejudiciais. Para você que é diabético ou para você que conhece alguém que seja e deseja ajudar essa pessoa a melhorar a sua alimentação. Convidamos o Thiago Rocha, que é cientista alimentar. Ele tem mais de 100 milhões de acessos na internet, mais de 50 países alcançados. É naturoterapeuta, técnico em saúde pública, cientista alimentar e nosso amigo. Vem cá, Thiago. Seja muito bem-vindo. Prazer em recebê-lo, viu? É meu, sempre poder estar falando de saúde no teu programa, um programa voltado para isso. E contribuindo mesmo e ajudando a turma que está em casa, isso pra gente é um prazer. Importante. Temos aqui alguns alimentos, todos eles bem conhecidos, principalmente pelos diabéticos, né? A gente vê isso com facilidade em todas as prateleiras. Sem dúvida. Ô, Clau, as pessoas estão morrendo muito e o maior vilão do mundo hoje é o açúcar branco. Eu não conheço nenhum veneno tão viciante quanto o açúcar. Vicia mais que a cocaína, vicia mais que a heroína. Falando em diabetes, você que está em casa, as 3 doenças que mais matam no mundo hoje: infarto, doenças relacionadas à circulação, câncer e diabetes. Só que a Organização Mundial de Saúde quer colocar o diabetes em primeiro lugar como causa de morte no mundo. Porque muita gente, como tu falou no começo, que está sofrendo ou sofreu com problema de infarto, AVC, era relacionado ao diabetes. Sabe o pior de tudo? É que até 1917 nós não ouvíamos falar em diabetes no mundo. Então, 100 anos, de lá para cá, a doença que mais mata no mundo. Sabe por quê? Porque nós injetamos na alimentação humana o açúcar refinado em massa. E aqui estão alguns. Eu vou falar de os 7 alimentos que mais têm açúcar no mundo. A gente trouxe para exemplificar um pouco, mas eu vou exemplificar na fala. E também alguns que o diabético pode usar. Eu fico muito preocupado. Quem tem diabetes está com uma doença letal. E é preocupante mesmo, e a gente precisa de conscientização, e a gente precisa colocar o produto certo no lugar certo, porque durante muito tempo a gente valorizou demais os produtos que têm muito açúcar, achando que aquilo era bom. Como é que uma coisa que é veneno pode ser boa? A gente tem que começar a ter uma relação de afastamento com esse veneno, como o Thiago acabou de falar pra gente. Bom, aqui estão alguns piores, ali alguns melhores. Esses os melhores para o diabético, esses os piores. Mas, por exemplo, uma bolachinha água e sal. Essa aqui é uma... Ela só tem água e sal, tem açúcar? Isso, é uma ilusão. Uma bolachinha dessa, 20 bolachas salgada, ela tem 1 grama em cada bolacha, dão 20 gramas de bolacha, 4 sachês de açúcar. Por isso que a pessoa quer emagrecer, usa a bolachinha salgada achando que é saudável e tá por fora. É um alimento bem perigoso para quem quer emagrecer e tá usando achando que não tem açúcar. E para o diabético também? Ah, sem dúvida, que é açúcar refinado. O que surpreende bastante também é o suco de pacotinho. Esse aqui, ô Clau. Esse suco aí, ele tem 25 gramas em média de açúcar refinado, de produto. 18,5 é açúcar. 18,5, é uma média, tá? Então, mais ou menos 3 sachês e meio. Cada sachê tem 5 gramas. Aqui tem mais açúcar do que qualquer coisa. Mais açúcar do que o próprio suco, tá? Então, são 6 a 7 gramas de suco. Se você pegar um suco desse que ele não vai açúcar, vai perceber que ele tem 8 gramas. 1,5 grama de adoçante, o resto é do pó químico, né? Esquece isso, gente. Sem dúvida nenhuma. Temos aqui esse suco. Esse suco a gente trouxe numa pequena quantidade, porque é usado muito. Mas o que é mais usado é ele em formato maior. Ah, e aí as pessoas compram essas caixinhas de suco achando que estão fazendo um bem tremendo, coloca no café da manhã aquela coisa linda, as bolachinhas de água e sal, esse suco de caixinha. Puxa, mas é natural. É assustador. Esse suco aqui, quando ele é de uma forma maior, ele tem... Isso é loucura. Posso falar o número aqui? 145 gramas de açúcar refinado, que dá 29 sachês de 5 gramas. Olha o detalhe interessante. Quanto é de suco? O litro inteiro? 900 a 1 litro desse suco. Quantos sachês de açúcar? 29 sachês. É 145 gramas. Se colocasse no copo, dá mais ou menos um copo desse tamanho de açúcar branco. É quase tudo de açúcar em vez de suco. Agora um detalhe, Cláudio. A Organização Mundial de Saúde colocou que a gente pode ingerir 27 gramas estourado de açúcar refinado. Estourado.
dão 10 quilos por ano. A média do brasileiro, posso falar? 54 quilos. Eu fui com o meu assessor no supermercado, colocamos um carrinho ali e colocamos 54 quilos de açúcar. 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, 30. É um carrinho cheio de açúcar. Você não sabe que o pâncreas não funciona? Claro, como é que vai funcionar? Não tem como. Existem alimentos mascarados. O famoso aqui refrigerante, isso aqui não tem cor nem sabor. Todo refrigerante, ele tem uma média de 35 gramas em cada latinha de açúcar, que dão de 6 a 7 sachês de 5 gramas. Agora se surpreendam. 2 litros de refrigerante, presta atenção, para formar 2 litros de refrigerante, é muito açúcar. Você precisa de 6 latinhas de refrigerante. Se tem 7, olha só, dá uma média de 45 a 46 sachês de açúcar em 2 litros de refrigerante. Se eu fosse mostrar em copo, tá? Dariam 2 copos tranquilo, 2 tamanhos desse 2 aqui. copos de açúcar. De açúcar. Tenta comer isso, não consegue. Tem um alimento que eu não trouxe aqui também, mas vamos falar da bolachinha também, que é bem famosa, eu já falo do outro, que é bem assustador. Essa bolachinha aqui, 50 gramas de açúcar refinado. Dão 10 sachês de 5 gramas. Teu filho usa isso. Qualquer pessoa come 2 dessas por dia no fim de semana, frouxo. 2 litros de refrigerante você toma tranquilo. É absurdo a quantidade de açúcar que existe nos alimentos. Posso falar de um alimento muito curioso? Pode. Que não é alimento, mas é usado muito? A cerveja. Só para ter uma ideia, é um assustador isso. Uma cerveja tem em média de 20 a 25 gramas de açúcar em cada latinha. Uma latinha? Uma latinha, Olha 20 a isso. 25, dá 5 sachês de 5 gramas. Uma pessoa que bebe tranquilamente usa 12, que é um gradadozinho. Se eu fosse colocar isso, é assustador. 55 a 60, uma média de sachês de açúcar refinado. E nós estamos ingerindo o maior veneno da tua história. Você podia usar 27 gramas, tomando uma latinha dessa aqui, você extrapolou. 2 litros de refrigerante, você acabou com o teu organismo. Envelhecimento precoce, destruição das artérias, problemas com infarto, problemas com osteoporose, que é o maior ladrão de cálcio do mundo. Nós estamos ingerindo os alimentos mais açucarados do mundo. Eu gostaria, as minhas palavras às vezes não têm essa força, eu gostaria que você entendesse. Ou você faz isso, ou você faz isso. Não tem outra escolha, gente. Tem que Veneno. reduzir Tem. 80% do açúcar da vida. 80%. Agora, é interessante a gente entender o que é que tem açúcar, porque talvez você estivesse fazendo uso, por exemplo, da bolachinha de água e sal, achando que não tem açúcar, ou dessa bolachinha achando que ela não era tão nociva mesmo, uma latinha de refrigerante, uma latinha de cerveja, mas latinha de cerveja, mas não é doce. Não precisa ser doce para ter açúcar. Sem dúvida. Fora o álcool que tem nela, que é feito, o álcool é feito do açúcar, né? Então, 54 quilos por ano. Pensa bem. Mas aí tá o seguinte, eu posso usar o adoçante. Isso. Ou esse, tem vários tipos. Tem 4 tipos. Aspartame. Existem 4 tipos piores aqui, tá? Primeiro, colocaram aqui a frutose. Esse adoçante aqui, ele poderia ser saudável se ele fosse um adoçante das frutas. Porque assim, ó, alguns especialistas confundem e dizendo que frutose faz mal. Por quê? Porque a sacarose, que é um disacarídeo, que é o açúcar da cana-de-açúcar, ele é formado de 2 substâncias, glicose e frutose. Só que o que acontece? Eu falo que frutose faz mal associando que a sacarose faz mal, porque ela a composição da sacarose é frutose. Só que a fruta possui os minerais exatos para metabolizar o açúcar da frutose. Por exemplo, uma bolachinha, esqueci, não é bolachinha, uma balinha daquela de 100 gramas, daquela redondinha que parece um gelzinho, todo mundo sabe, cristalzinho dela, 100 gramas daquilo tem mais açúcar refinado e frutose do que 3 quilos de mamão. Gente do céu! Então- Aí você come um pacotinho daquela molinha jujuba, né? Que você tá falando balinha de goma. É, aquela- Aí você come aquela balinha que é uma delícia e deixa de repente comer uma mamão, fala, tô de dieta, só vou comer só uma balinha. Então a frutose industrializada faz mal, mas a frutose das frutas não faz mal. Nós temos o segundo adoçante que mais... Esse faz mal. Esse faz mal porque ele é um adoçante, ele é só frutose isolada. É aspartame. Aspartame é a droga mais perigosa do mundo, da lesão cerebral. É uma droga que uma endocrinologista brasileira estudou 25 anos, comprovou que ela possui ácido fórmico. O resultado do aspartame é ácido fórmico no organismo. Ácido fórmico é remédio para matar a formiga. Desconecta os neurônios.
Fora as 92 doenças que o Dr. James classificou usando o aspartame. Será que não tem associação, então, desse aumento do índice de Alzheimer, demência senil, com o uso de aspartame? Há 25 anos atrás não ouvimos falar. E o aspartame é usado direto. Sim. Direto. Até porque, minha gente, presta atenção. É o adoçante mais barato do supermercado. Aí você vai lá e fala, eu vou comprar esse mesmo que é baratinho. Você tá comprando veneno e tá usando veneno. É melhor tomar tudo puro, sem nada. Cláudia, não larga o cafezinho, experimenta tomar cafezinho sem nada. Eu tomo há um tempo sem nada e tá tudo bem, a gente se acostuma e precisa. Temos a sacarina sódica, que aí ela é feita ao sódio. 1,6 milhões de pessoas morrem no mundo por excesso de sódio. Também não presta. Não, ela dá câncer de bexiga, foi feito pesquisas nela, né? Depois temos a sucralose. A sucralose, se ela não for, ela é disfarçada de saudável, tem que tomar cuidado. A sucralose, a base dela é o cloro. Eu não conheço substância na natureza mais violenta e venenosa do que o cloro. Você pega uma fonte cheia de bactérias, cheia de bicho lá, você coloca uma colher de cloro, aquilo mata tudo. Verdade. Para 20 a gente limpa o mármore com cloro que fica branco. Para 20 litros de água, para deixar ela potável, você coloca uma colher de chá de cloro. E a sucralose, a base dela é cloro. Então é de origem natural, porque ela é extraída da cana-de-açúcar, mas em química existe uma transformação e ela é a pior. Agora, o melhor do mundo é a estévia. Estévia pode mas usar... é horrível. Não, o gosto não é bom. Não gosto. Não, eu prefiro não Eu preferia não usar nada. Ou... pra que vai usar a estévia se ela deixa o alimento com gosto ruim, né? Isso, sem dúvida. Você pode usar ou pode não usar. Agora nós temos os melhores, né? Porque o açúcar não faz mal. Então, estamos falando de açúcar refinado. O açúcar, posso falar do mascavo já ou depois? Mascavo, não, pode falar. Isso. O mascavo, ele tem os minerais para metabolizar a sacarose. Esse não faz mal? Claro que não. Como é que vai fazer o açúcar mascavo fazer mal? Ele possui os minerais para metabolizar a própria sacarose. A sacarose industrializada é isolada. Aí você não consegue sintetizar. Se o teu corpo tiver minerais, tudo bem, mas geralmente todo mundo está desnutrido. Verdade. Então não vai conseguir metabolizar. O açúcar mascavo pode usar sem medo nenhum. Principalmente esse que é semicristal. Dilui bem, não deixa cor. Fica um negócio muito legal. Temos mais aqui? Açúcar. Mel. O mel. Perde muito quem não usa mel. Eu quero mandar um recado para os veganos. Estudem um pouco mais esse assunto. O mel é o único alimento assimilável totalmente no mundo. Se come a maçã, vai ter que ir ao banheiro. Come o mel, não vai fora nada. Ele é de carboidrato simples, pode ser usado pelo diabético, com muito cuidado, dependendo do caso, teu diabetes. Agora existe cura para o diabetes. Sem dúvida nenhuma. Eu vou tirar o óculos aqui porque o assunto é muito sério. Você que está em casa aqui. Segura. Existe cura para o diabetes. Com certeza. Segura, eu volto já. Guarda isso, existe cura pro diabetes. Avisa seus amigos, coloca na Rede Vida, põe pra gravar aí. Já o Thiago Rocha fala sobre isso. É um assunto seríssimo e delicado e que a gente vai contar aqui no nosso Vida Melhor. Agora vamos lá. Existe cura pro diabetes. Quem falou isso foi o cientista alimentar Thiago Rocha. E é ele que explica essa afirmação. Existe cura para o diabetes? Sem dúvida. Existe tipo 1 e o tipo 2. Existem pessoas que já injetam insulina, estão com um problema muito grave, mas podem viver normalmente e não vão morrer por causa do diabetes. Agora, diabetes mais comum, que muita gente tem, 11 milhões a 12 milhões de pessoas no Brasil têm esse diabetes em grandes, claro, isso é uma coisa séria, podem ser curadas através de alguns tratamentos naturais. Diabetes, escute em casa, se trata com alimentação. Você teve ela por alimentação, 2, 3% por genética, ainda porque os teus avós comiam mal, mas se trata com alimentação. A prova disso é que alguns cientistas fizeram uma pesquisa com aborígenas. Aborígenas são os índios da Austrália. Que tem índio, lá tem índio. O nome do índio de lá é aborígena. Eles pegaram um grupo de diabéticos aborígenas e colocaram na mata durante 21 dias. Lá não tem refrigerante, lá não tem pão branco, lá não tem suco de caixinha, lá não tem isso. Em 21 dias, eles regularam o diabetes. 21 dias. A base para um tratamento diabético eficaz é a dieta cetogênica. Peraí, você vai explicar isso de novo. Coloca aí no GC, cura para o diabetes. Eu quero que todo mundo que esteja zapeando pare aqui para ouvir essa explicação. Cura para o diabetes, isso é importante, isso é alerta, isso é prestação de serviço. Então, a cura para o diabetes está na alimentação, mudança do hábito alimentar e você disse na dieta cetogênica. Na dieta cetogênica, que se baseia em retirar o açúcar da alimentação.
não precisa ser o resto da vida, mas até o pâncreas voltar a trabalhar normal. Se você reduzir o açúcar de verdade da tua alimentação, você vai perceber que você vai muito bem. O problema do diabético é que ele tem uma dificuldade em exagerar. Eu não posso mais usar açúcar. Mas ele acaba usando sem querer, porque é um alimento que está junto dos alimentos. Ela pode usar, por exemplo, diabetes com açúcar cristal demerara. Esse açúcar tem os minerais perfeitos para isso. Atividade física, muita água e você reduzir 90% do açúcar da tua vida vai fazer um trabalho incrível. Posso passar alguns chás? Chás para o diabetes? Sim. Chás, não, mas eu quero que você fale um pouquinho mais da dieta cetogênica, porque se existe cura para o diabetes, se a cura está nessa dieta, a pessoa vai comer o quê? Isso, ela vai comer normal. Até o pâncreas começar a trabalhar, ela tem que abandonar o açúcar refinado. Porque esse açúcar aqui não é problema nenhum, nunca foi. Eu, por exemplo, meu bisavô fazia puxa-puxa, não sei se aqui em São Paulo tem. Sim. Melado, ele comia, não tinha problema nenhum. Só que o problema é o açúcar refinado. Ela Tá, tem que... mas na dieta cetogênica não é só o açúcar que tira, Não, aquele não, açúcar tira refinado. tudo, tira tudo. Então é isso que a gente precisa Isso. explicar, porque nem todo mundo sabe que a dieta cetogênica, apesar de que a gente já falou desse assunto aqui com o nutricionista João Anselmo, tem no nosso canal do YouTube, mas para você que tá pegando isso agora, essa dieta, ela prioriza gorduras e um pouco de proteína. É mais gordura e menos proteína. Isso, e gordura boa. Gordura boa e o proteína. O que é gordura boa? Gordura boa do abacate. É uma gordura ótima, das castanhas, castanha do Pará, castanha do caju, nozes, amêndoas, é uma gordura ótima. Agora, você vai se privar durante um tempo, de 30 a 45 dias desse açúcar, vai ter uma dieta um pouco mais rígida, vai emagrecer automaticamente, mas depois você vai poder comer esse açúcar, você vai poder colocar o melado. Você sabia que há 200 anos atrás só se usava mel? Ninguém adoçava com açúcar, era mel. Tá, mas eu vou te fazer uma pergunta agora de saia justa. Claro, tô aqui. A estimativa de vida aumentou. Boa, não me fez essa pergunta, né? Posso responder pro público em casa? É, porque assim, há 200 anos usava-se mel, mas o pessoal morria antes. Isso, não morria antes. Existia uma fase da vida humana que nós estávamos morrendo muito antes por causa da virulência, do problema de bactéria, vírus. E tudo era da faca, era diferente. Então, morria muito cedo. Agora existe uma diferença colossal entre expectativa de vida e qualidade de vida. Nós temos 55 milhões de pessoas com pressão alta no Brasil, o diabetes é a doença que mais mata no mundo, então nós não estamos falando aí de qualidade e expectativa. Estamos vivendo um pouquinho mais nessa era aqui. E temos que mudar a qualidade de vida. Mas nós estamos com uma qualidade de vida horrível. 50 anos, muito homem impotente, é uma coisa louca. Então tem diferença, expectativa e qualidade de vida. E eu suspeito muito que esse aumento na expectativa de vida seja alguma ideia entre você se aposentar bem mais tarde. Você colocou um ponto aí que chamou a minha atenção. Muito homem impotente aos 50 anos de idade. A impotência tem a ver com a alimentação? Ah, sem dúvida, principalmente com diabetes. Principalmente. O zinco, por exemplo, é o maior potencializador sexual do mundo. De cada 100 gramas de pinhão, 6,5 é de zinco. De zinco. E dá para manipular. E quando a gente come o açúcar refinado, ele rouba esses minerais? Rouba cálcio, destrói toda a estrutura circulatória. Impotência tem a ver com problema circulatório, mas diabetes é uma doença curável, desde que as pessoas façam um extremo tratamento natural. Tem planta também, depois se quiser perguntar. Tem bastante pergunta já. A turma aqui participa. Eu nem falei que a gente ia abrir para as perguntas e respostas, mas obrigada a você que já mandou e a gente vai fazer sim. O Paulo, de Caraguatatuba, ele fala, se esses produtos fazem tão mal, possuem veneno em suas composições, como cloro, que foi mencionado em um dos produtos, por que então é permitida a comercialização desses alimentos? Boa pergunta. Um dia eu te respondo, mas você já sabe a resposta, não sabe? Por quê? Porque ninguém se preocupa com o brasileiro como o teu programa, como eu me preocupo com outros profissionais. Nem só com o brasileiro, porque esses produtos todos estão à venda em qualquer lugar do planeta. Mas isso é um processo financeiro, não é? Assim, indústria, é ganância, é olho grande mesmo e tipo, blá, pra vida, né? É o mal da humanidade. Como, por exemplo, a droga, e eu tenho falado bastante de drogadição aqui. A indústria tá crescendo, tem muita gente de braço cruzado, vendo todo mundo morrer, se perder, e a gente fala, gente, que isso, né? Porque a vida não está sendo priorizada, não estão levando a sério o que deveria ser levado. A Cida, ela é de Carbonita, em Minas Gerais. Cláudia, minha sogra é diabética e usa muito açúcar, o açúcar magro. Pergunta pro doutor se faz bem. Açúcar magro é açúcar gordo, não existe açúcar magro. Ele foi industrialmente modificado. A tua sogra tem que abandonar isso. E para tua sogra eu vou dar uma dica aqui, tá? Essa doença é silenciosa e mata. Muito cuidado.
por favor, te imploro, vai tomar um jeito na tua alimentação. Começa a te alimentar melhor. A Marisa, de Curitiba, ela fala parabéns pela entrevista, muito esclarecedora. Pode falar um pouco do açúcar demerara e do xilitol? Amei a pergunta. Eu tenho usado xilitol, é horrível ou é bom? Não. Já tô até com medo. Não, pra saúde pode usar. Posso usar? Pode usar. Não é... É como tu falou, são coisas parecidas e não adoçam como a gente gostaria. Mas não é o ideal. Não é o ideal. Então eu Melhor troco o xilitol pelo açúcar mascavo ou pelo mel? Ou estévia, no caso, quem stevia gosta. eu não gosto. Mas eu usaria... Eu gosto muito do mel. Mel. Muito gostoso, principalmente em casa. Mas tem que maneirar, né? Porque ele é bem calórico, não é? Mas nunca ninguém engordou porque eu usei o mel, não. Ah, é? Outros alimentos que geram obesidade. Boa. E o açúcar demerara? É um dos melhores do mundo, tá? Ele é um pouco inferior ao mascavo, mas não dá pra comparar com o refinado. Tá. É como... Entre o mascavo e o demerara, melhor o mascavo e em segundo o demerara. E depois por aí para. Tá bom. Parou, aí não tem outro, tá? Agora aqui, olha, boa tarde, muito interessante essa matéria. Sou diabética, dependente de insulina. Qual o melhor adoçante nesse caso? É a Tami, ela é de Campinas. Isso, o melhor é o estévia. Perfeito. Cláudia, boa tarde, sou a Fabiana de Itaúna, Minas Gerais. O açúcar mascavo pode ser utilizado pelos diabéticos? Sem dúvida nenhuma. Conversa com o teu médico, conversa com o teu nutricionista, faz um trabalho bem sério com eles e você vai ver que o diabetes vai sumir da tua vida. Caso você tome uma atitude certa em relação a esse assunto. Não deixa esquecer de passar os chás pro povo de casa depois, né? Tem chá bom para diabetes? Vida. Existe chá que Eu desafio abaixa o índice do açúcar? desafio qualquer pessoa a usar o chá e melhorar. Então segura aí que você vai falar desse chá já já. Chás para controlar o diabetes. Exatamente. Chás para prevenção. Chás para tratamento. Segura que o Thiago Rocha está aqui com a gente e o assunto está maravilhoso, bombando. Se você tem alguém que está sofrendo de diabetes, hoje é Dia Mundial do Diabetes, fala para colocar aqui na Rede Vida. Vai ser uma delícia ter a audiência, a gente está levando muito a sério. Todos os assuntos são levados a sério, mas esse está sendo muito bem tratado aqui, não perca essa oportunidade. Thiago Rocha, cientista alimentar, desvenda todos os mistérios do diabetes através da alimentação. Existe chá que promove sem a dúvida. cura do diabetes? Sem dúvida, principalmente para quem está sofrendo há muito tempo com diabetes. Precisa começar a usar os chás. Eu posso citar? Porque eu quero ensinar como que faz aqui e citar o nome. Os melhores chás do mundo para o diabético e para prevenir diabetes: jambolão, pata de vaca e insulina. Como que faz o chá para o diabetes? Você vai pegar meio litro de água, coloca numa panelinha, você precisa ferver esse chá. Você vai colocar uma colher picadinha de insulina, que é uma planta, uma colher de jambolão, que é uma planta picadinha, e uma colher picadinha também de pata de vaca, que é outra planta. Você ferve, coa, toma de golinho durante o dia. Faz um tratamento natural no auxílio ao tratamento para o diabetes de 30 a 45 dias. Isso vai fazer com que o metabolismo dos açúcares acelere muito, vai fazer a função desses minerais que a sacarose precisava para ser metabolizada e você vai ter um resultado muito grande quando o assunto é diabetes. Repete para mim o nome do chás? Pata de vaca, insulina e jambolão. Bem picadinho, uma colher de cada, ferve meio litro de água e toma de golinhos durante o dia. Perfeito. Vamos continuar então com as perguntas e respostas aqui da turma? Olha, tem uma consideração. Boa tarde, Cláudio. O programa está maravilhoso. Eu fico muito feliz em acompanhar as dicas. Adoro as explicações do Thiago Rocha. Abraço carinhoso da Alessia, ela é de São Paulo. A Melissa, que é de São Paulo, diz: qual é o horário menos prejudicial para o consumo dos alimentos que contêm glicose? Carboidrato bom, frutas, chocolates. É à noite ou pela manhã? Não existe um horário específico, né? Mas existe momentos que o teu metabolismo está mais devagar, que é à noite. Tudo que você comer à noite, a tendência é o metabolismo diminuir. Então é melhor comer de dia? Durante o dia, né? Das 9 a umas 5 da tarde. Se fosse comer algo porque está em atividade constante. Perfeito. Próxima pergunta. Nossa telespectadora quer saber: pasta de amendoim para substituir a vontade do doce é menos pior? Menos pior, mas tem que tomar cuidado, é bom fazer em casa essa pasta de amendoim. Por quê? A industrializado, o amendoim é um pouquinho anti-higiênico, tem que ver a empresa, tem empresa boa e tem empresa ruim. É mesmo? É, um pouquinho anti-higiênico, né? Porque assim, ó, todo produto que é feito em grande escala tem que tomar cuidado. Por exemplo, o tomate, a empresa tem que ser muito rigorosa, porque vai ter bicho ali. Imagina um caminhão de tomate semi-estragando, né? Ou muito maduro, que é para fazer a polpa, né? Então vai ter roedores, vai ter bichinhos ali. Então tem que tomar cuidado. Amendoim, feijão, amendoim, arroz é carocha. Então tem que tomar cuidado, mas tem empresa boa e tem empresa que descuidada, né? Vamos para as boas. Legal. A pasta de amendoim, ela pode ser usada na dieta cetogênica, né? Pode ser usada, mas assim, ó,
temos outros produtos bons Por para usar exemplo? no pão, por exemplo, mais natural. A nata, ela é um pouco gordurosa, você caminha e resolve. Creme de ricota, você pode usar tranquilamente. Não, mas você falou pra usar onde? Na dieta cetogênica você pode usar, né? Ah, não no pão, né? Você falou no pão? No Ou eu- pão, que eu vi? no- Mas porque o pra pão- quem tá fazendo dieta cetogênica não vai comer pão? Não, mas depende do pão. Depende do pão. Mas que pão é esse que não tem carboidrato? Não é. Você não pode tirar todo o carboidrato do organismo. O corpo vai usar carboidrato. Não existe como tu eliminar tudo. Mas é porque, por exemplo, você vai comer legumes, vai comer uma fruta também não pode na dieta cetogênica. É o kiwi, é o limão, que é. Mas assim, mesmo qualquer coisa que a gente coma, mesmo uma proteína, um peito de frango, tem a sua presença de carboidrato. Isso. Né? O que a gente está explicando aqui é que você tem que diminuir o consumo de açúcar. O consumo de açúcar. Aquilo que o corpo assimila, ele sempre deu conta. Pão sempre fez bem. Hoje que está fazendo mal, qualquer dia a gente explica isso. Legal. Porque ele está 400 vezes mais grudento que o pão antigo, que o trigo antigo. E no pão também vai muito açúcar. né? Então A gente vê as tem receitas diferença. que a gente tem. Para fazer dieta cetogênica de cura de diabetes ou para você amenizar. São 2 pontos aqui. Para amenizar, você pode passar tranquilamente e comer um pão integral. Ok, Integral de próxima verdade. pergunta. A gente pode comer batata e aipim? Quem tem diabetes? Pode comer. São Pode? carboidratos. São simples. Não pode comer demais. Agora, você comer todo dia batata, aí realmente vai aumentar o índice glicêmico, que é o açúcar circulante no sangue. Eu ouvi uma frase aqui outro dia que foi muito legal. A gente pode comer tudo? Não, tudo não, mas de tudo um pouco. Ô, Cláudio, o que nós confundimos, eu vou explicar de novo, é que açúcar faz mal. Açúcar não faz mal. O problema é o açúcar refinado escondido nesses alimentos. Esse açúcar aqui, o mascavo, não faz mal. Se você tem diabetes, você tem que partir para uma dieta cetogênica, fazer o tratamento que eu ensinei, auxílio com o teu médico nutricionista, e aí você vai depois começar a usar esses produtos. Legal. Mas tem que Ó, ser rigoroso durante o tempo. Falando em diabetes, hoje a gente tem aqui um senhor pudim de coco diet. Então é uma receita legal, que não vai o açúcar refinado e que você vai aprender a fazer no programa, tá bom? E ainda tem o nosso artesanato que tá lindo, lindo, lindo. Segura aí porque o programa tá todo especial pra você. Mais perguntas? Ah, chegou o nosso fim. Ô, dó. Que legal, Vamos então cara. considerações finais. Vamos lá então. Posso passar meus contatos? Pode, claro. Você que tem o desejo de ter esse material, esse conhecimento na tua casa, nós preparamos o livro Curas Extraordinárias. Esse livro, Cláudio, tem mais de 60 tratamentos naturais e 150 aplicações terapêuticas. Os meus contatos são os seguintes: você quer acompanhar os nossos vídeos na internet? Coloca lá Facebook, Palestrante Thiago Rocha, YouTube, Palestrante Thiago Rocha, Instagram, Palestrante Thiago Rocha Oficial e o site aqui. Anota aí, www.palestrantethiagorocha.com.br. Vai ser um prazer ter você como nosso seguidor. Você não paga nada para assistir os nossos vídeos. Então vai lá e aproveita, coloca em prática tudo isso que a gente aprendeu aqui. Aos diabéticos, se cuida, pelo amor de Deus, porque isso é importante pra mim. Vai, tem que se amar, tá bom? Ah, deixa eu dar uma dica bem legal pra vocês. Já. Deixa eu só dar um beijo aqui no meu amigo. Muito obrigada pela Eu que sua agradeço. presença.